Olá, hoje no Mundo Político, o que vem pela frente na política mineira em 2024. As discussões de alternativas para o enfrentamento da dívida de Minas Gerais com a União e os desdobramentos de negociações em Brasília devem mobilizar a Assembleia e os deputados na retomada dos trabalhos legislativos. Quais as questões mais sensíveis envolvidas, as narrativas dos protagonistas e os desfechos possíveis? E ainda, a movimentação das principais forças políticas do Estado visando as eleições municipais e os debates mais latentes nas grandes e pequenas cidades. Para abrir a nova temporada do nosso programa, recebemos o cientista político e diretor do Instituto Ver, Malco Camargos. Malco, prazer recebê-lo de volta aqui no Mundo Político, depois de um bom tempo que você já não conversava conosco. Muito feliz, Mar, voltar a essa casa e voltar a conversar num programa que eu acho que qualifica muito a opinião pública de Minas Gerais. Nós que agradecemos. Malco, a tramitação do regime de recuperação fiscal foi suspensa na reta final de 2023 aqui na Assembleia, após um esforço institucional pela construção em Brasília de uma nova alternativa de enfrentamento da dívida de Minas com a União. O prazo de 4 meses concedido pelo Supremo, mantendo a suspensão do pagamento de parcelas dessa dívida, está correndo e restam praticamente 70 dias. É tempo suficiente, a seu ver, para que se construa um acordo em torno dessa proposta que partiu do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, que envolve aí a federalização de estatais, um refis, créditos do acordo de Mariana e da Lei Candir? Quando eu vejo essa história do RFF, vejo as versões de cada um dos grupos, eu fico pensando, quando a gente fala de um fato, tem a versão minha, a versão do outro e a versão que é a realidade. A impressão que eu tenho é que o RFF é a mesma coisa. O governo queria uma coisa, Pacheco, junto com o Tadeu e um grupo de políticos quer outra coisa, mas nós não sabemos o que de fato é a realidade. E a realidade vai ser dada por quem? Pelo governo federal. E a proposta do governo federal ainda não está na mesa. Ela alinha mais com os interesses de Pacheco e a Assembleia, mas não necessariamente será a proposta que está lá. Então é necessário que haja diálogo entre as partes. E aí vem um problema. Minas tem se afastado do diálogo entre as partes. O governo de Minas não tem cumprido o seu papel fundamental e necessário. Não fez isso nos primeiros 5 anos do seu governo e agora também não anda fazendo. De um acordo com a Secretaria da Fazenda, com o Judiciário, buscando a sobrevivência deste governo para que ele consiga manter a sua narrativa. É sempre bom lembrar, Marco, o grande discurso de Romeu Zema durante todos os primeiros 4 anos é ter colocado Minas nos trilhos. Agora colocou Minas nos trilhos com uma estrada bem esburacada que ele passou por cima porque estava garantido pelo liminar, conseguido no final do governo Pimentel. É sempre bom lembrar, né? E o acordo de Brumadinho também, né? De reparação que acabou dando um fôlego financeiro, né? Do Estado. Mas é sempre bom lembrar, né? Romeu Zema é o único governador dos últimos que não teve que lidar com a dívida da União garantido pela liminar. A liminar cai agora de novo, parece, no acordo, e terá que mudar o seu perfil. Dará conta de fazer isso? Zema, até o momento, não mostrou capaz de tirar os interesses políticos, tirar os interesses do seu partido e colocar o interesse de quem em primeiro lugar? Dos mineiros. Afinal, são eles, somos nós, que seremos beneficiados com o arrefecimento da cobrança de juros que, de fato, extorquem os mineiros neste momento. Dentro dessa dificuldade de interlocução que você aponta, de fato, já há mais de um ano, Lula e Zema não se sentam à mesa. O único encontro entre eles após a eleição de 2022 foi logo ali após os ataques golpistas de 8 de janeiro e nunca mais houve outro. O presidente vem a Minas na semana que vem, é o que a imprensa tem noticiado. Será que está na hora desse diálogo ser retomado? É muito interessante comparar Tarcísio em São Paulo com Zema em Minas no que se refere à interlocução com o poder do Executivo Federal. Tarcísio também é presidenciável, Tarcísio também é do grupo contrário ao PT, mas Tarcísio tem colocado os interesses de São Paulo em primeiro lugar, principalmente no que Tarcísio diz que ele ser melhor, as obras de engenharia, as ferrovias, e tem buscado incessantemente uma articulação com o governo federal para tentar levar a cabo o seu plano de governo. Zema é o outro lado.
Zema fala da gestão, de sanear as contas, e para isso seria fundamental que ele mudasse a postura e sentasse a sua equipe com os técnicos da Fazenda e ele com o ministro e com o presidente. E, infelizmente, teve oportunidades, mas recusou até o momento. O desfecho desse processo tem que ser político? De qualquer forma? Sim, a solução só passa pela economia, não há solução. O valor da dívida se passa. Ela é impagável. Logo, se não houver uma interferência política, Minas vai ficar no lugar que está. E o lugar que está, Marco, é muito ruim. Quando você roda outros estados, você vê os estados se desenvolvendo muito mais do que Minas Gerais. Quando você vai em outras capitais, as mudanças são enormes. Comparar Belo Horizonte com Salvador, por exemplo, que são cidades que têm a mesma população, o conjunto de obras e de mudanças que Salvador teve nos últimos tempos, Belo Horizonte ficando para trás. Então, Minas, pelo seu isolamento, que é o contrário do que nós dizemos, né? Do mineiro articulador, do mineiro de bastidor, do mineiro costurando as coisas, infelizmente, não tem acontecido na política nos últimos anos. Nos gestos do governador até aqui, nesse segundo mandato dele, você vê claramente objetivos mirando o horizonte de 2026? A mosca azul, né, para quem falava que não era política, a mosca azul picou o governador, não há dúvida disso. Ele está com sede de poder. Ele está com sede e tem agido em relação a isso. Agora, o espaço narrativo dele é pequeno. Ele tem dificuldade porque as propostas do Partido Novo não é o que de fato o país precisa neste momento. A ideia de política social do Partido Novo contradiz muito tudo que é necessário no Brasil. Então é necessário que Romeu Zema repense. O Partido Novo também, o resultado está aí, né? O seu enfraquecimento, sua perda de representação parlamentar, a falta de lideranças do partido, o desempenho do candidato dele na eleição presidencial. O Zema sabe que tem essa dificuldade. E busca acenar para quem? Para o grupo bolsonarista. O partido praticamente não tem prefeituras em Minas Gerais também. Agora, o grupo bolsonarista, para quem hoje ele acena, não está muito aberto a negociar com alguém igual ele, que mesmo que às vezes se busque alguma narrativa, uma fala mais incisiva sobre alguma coisa ou outra, tentando sinalizar para este perfil, mas se sabe que ele não é da raiz do grupo bolsonarista. Então, isso traz também dificuldade de posicionamento de Zema. E a grande dificuldade da política de hoje é essa. As pessoas cobram posição. E cobrar posição significa estar um dos extremos. E estar em um dos extremos significa perder muito, seja extrema esquerda, seja extrema direita. Voltando à discussão do RRF, na sua visão ainda há ambiente aqui na Assembleia para uma eventual retomada de tramitação desse projeto? Publicamente, o governo Zema não descarta essa hipótese. Vimos entrevistas de secretários essa semana nessa linha. Mas o projeto era alvo aqui, até o final do ano, quando estava tramitando, de forte mobilização contrária de sindicatos e até de deputados da própria base governista. O que aconteceu quando esticou demais o prazo, quando o governo perdeu, é que se foi revelando os bastidores do projeto. E alguns depoimentos, algumas declarações de próprios secretários do governo, mostrando que a solução da dívida não viria com o RRF, assim, estaria postergando por um tempo, ou seja, seria mais um respiro, eu acho que tirou a possibilidade do projeto. O projeto esteve na bica de passar, eu acho, mas, a partir de alguns questionamentos, de alguns posicionamentos, foi perdendo espaço, até chegar ao que é hoje, algo que está distante do que Minas quer. A alternativa, então, Rodrigo observou isso, e Rodrigo, interessante, ele foi hábil, porque ele sabe que ele precisa sinalizar para Minas Gerais algo que possa justificar o seu mandato como senador. Rodrigo Pacheco, na minha opinião, agiu como um estadista na condução do Senado, pondo freios quando deveria pôr e alguns apertos quando era necessário pôr também. Mas o mineiro esperava dele ações mais específicas para Minas Gerais. E é o recado que ele está dando. E se ele conseguir, ao final desse jogo, trazer uma proposta que solucione Minas Gerais, ele terá que ter um pedestal aqui nesse estado. E mira 2026 também, o presidente do Senado? Claro que mira, porque acaba o mandato dele e ele precisa se reposicionar. Pode se reposicionar na cadeira de senador, pode se reposicionar na cadeira do governador. Agora, terá espaço para isso ou não? Hoje, o espaço dele é pequeno eleitoral. Terá que construir isso e talvez a solução da dívida seja um ótimo caminho e ele deve ter percebido isso. Outro aspecto que envolve essa negociação, Malco, é que se forem confirmadas mudanças no atual modelo do regime de recuperação fiscal com contrapartidas mais brandas, isso pode, inclusive, abarcar outros estados. Esse também é um elemento a se considerar?
A experiência do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul foi um alerta para Minas Gerais, né? A consequência que teve para os estados que já tinham avançado no regime do modelo anterior mostrou que esta solução ela é paliativa. E tratar de forma paliativa algo que inviabiliza a administração pública, porque se não inviabilizou agora, daqui a 9 anos será inviabilizado de novo. Então é só um respiro em relação ao problema. E quando se fala 9 anos em políticas públicas, nós estamos de muito poucos anos, né? Troca-se 2 governadores, são 2 eleições, mas de fato os problemas do Estado não se resolvem em 9 anos e vai deixar de resolver ainda mais lá na frente. Quem vier a resolver o problema, então, pode sair bem na fita para além de Minas Gerais, né? O ator que conseguir resolver isso, porque a dívida dos estados não é problema. A dívida de Minas não é função de um governo ou de outro, né? É um conjunto de ações que foram equivocadas com ônus enormes para os governadores com o passar do tempo, né? Tem dívida do Benji, né? Parte considerável da nossa dívida é da venda do Benji até hoje, ou seja, os bancos dos estados que foram vendidos, e todos os estados tinham seus bancos, etc. Então, é uma ação fundamental e se caso construir. Agora tem uma oportunidade, né? Minas tem uma oportunidade, porque a possibilidade de colocar o recurso das compensações pelos crimes da Vale de Brumadinho no acordo, a possibilidade de pegar a questão do nióbio e também as 2 estatais mais importantes, a Copasa e a CEMIG, trazem ativos importantes para Minas negociar. E outros estados não têm este ativo. São negociações complexas, né, Malco? Assim. Mexem com interesses de curto, médio e longo prazo, mexe com a estrutura política, porque nós sabemos que essa rede de estatais auxilia quem está no poder, garante ocupação e renda para muita gente, e mexe com nós mineiros também, que temos empresas que às vezes prestam um bom serviço em umas áreas, mas serviços extremamente ruins em outras áreas. Então... E nós vimos alguns atores políticos, né, inclusive de espectros ideológicos diferentes, por exemplo, o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, e o próprio senador Aécio Neves, o deputado também federal, ex-senador Aécio Neves, do PSDB, tentando falar de outras propostas, né, que não consideram, por exemplo, que a federalização das empresas estatais seria o melhor caminho. E tem uma dúvida também, mesmo entre os sindicatos, se a federalização é de fato uma garantia de uma não privatização. Pode ser só uma retomada da privatização do nível estadual para o nível federal. Então, há muita incerteza. E a maior delas é, o que quer o Ministério da Fazenda? O que o credor da dívida quer? Isso ninguém sabe ainda, porque não houve conversas ainda necessárias para expor o que, de fato, esse ator que é fundamental, que é quem vai receber o dinheiro, espera que Minas faça. Vamos acompanhar nessas negociações nas próximas semanas, nos próximos meses. Malco, o governador Romeu Zema estará aqui na Assembleia nesta quinta-feira para a abertura do novo ano legislativo. E ele iniciou o segundo mandato prometendo uma relação mais harmônica com a casa, diferente do que se viu na legislatura anterior. Tem sido, de fato, uma relação diferente até aqui, nesse segundo mandato? Acho que tem Zema 1 e Zema 2, acho que tem diferenças, uma atenção que é necessário, sim, e principalmente pelos planos que o governador também de novos voos, ele sabe que ele precisa de apoios parlamentares. Agora, há também uma mudança na casa que é muito importante. O presidente Tadeu comporta de maneira bastante diferente do presidente Agostinho, que abre caminhos para diferentes discussões na casa. Eu não vejo a casa mais como uma casa que estava enfrentando o executivo, mas uma casa que tem feito uma intermediação entre os interesses do executivo e os interesses do mineiro. Não é uma casa subserviente, igual foi no passado, e também não é uma casa que enfrenta o legislativo. Eu tenho achado a gestão última da Assembleia, do atual presidente, muito mais centrada na intermediação e conciliação dos interesses do que ou a subserviência ou o enfrentamento, claro, como tinha antes. Eu acho que esse é o papel ideal, eu acho que o Tadeu caminha bem nesta direção. A gente está gravando esse programa aqui na véspera da retomada dos trabalhos na Assembleia e você entende que a Assembleia saiu fortalecida de 2023, sobretudo pelo papel que desempenhou nessa questão das negociações em torno da dívida do Estado com a União? Eu acho que a Assembleia tem 2 ações fundamentais em 2023 que fortalecem a imagem da Casa. Primeiro, a questão da renegociação da dívida e uma nova proposta que nasce inteiramente dentro da Casa, de parlamentares individuais que foram colocando ideias, que foram sendo agrupadas com outros parlamentares, que Tadeu junto com o Rodrigo compram e levam ao Executivo. Mas acho que tem um outro ponto importante. A distribuição de recursos dos municípios e, principalmente, o destravamento do dinheiro que estava
rubricado na saúde. Eu acho que a ação da Casa em 2023 é um marco do ponto de vista de criar uma legislação que propicia melhor qualidade de saúde para os mineiros e, de outro lado, a intermediação de interesses. Afinal, são 77 deputados capazes de compreender uma leitura do Estado e defender o que é melhor para os Minas. Uma outra ação institucional da Assembleia no ano passado, Malco, foi a aprovação da lei do ICMS educacional, né, que mudou ali a repartição dos recursos. E nos últimos dias, prefeitos das maiores cidades do Estado procuraram o TCE e o Ministério Público pedindo intervenções para suspender esses repasses, né, previstos na nova lei, alegando que estariam tendo perdas substanciais e indevidas que poderiam comprometer ali seus sistemas de educação. Essas pressões, a seu ver, podem resultar na reabertura de discussões sobre o tema? Marco, eu fico olhando e pensando nesses prefeitos que têm acesso à casa, acesso a parlamentares e abriram mão da discussão quando era para colocar a opinião deles. Né? Foi extensamente debatido na casa. E aqui, era né, para eles estarem. Os números já se sabiam, as maiores cidades perdem, as menores cidades ganham. E a articulação era essa mesmo. Então, quem tem mais dá mais, quem tem menos recebe. Essa era a necessidade. Isso foi construído, os prefeitos abriram mão deste debate e agora, quando chega na ponta, na hora que chega na hora da conta, fala, não, estou sendo prejudicado. Eu acho que tem que chamar a atenção desses prefeitos, eles têm que ficar mais atentos ao processo legislativo, porque isso impacta no orçamento e na gestão deles do dia a dia. Foi justamente, talvez, por essa queda de braço que o governador Romeu Zema abriu mão de protagonismo na matéria, porque Minas Gerais teve uma peculiaridade que foi, acho que, o único dos estados onde a iniciativa de regulamentação partiu do próprio legislativo. Eu não acompanhei isso em outros estados, mas eu acho que ficou claro a distância do executivo municipal em algo que o afeta diretamente. Aí o executivo quer, quando é a liberação do dinheiro da saúde, comemora, pode ter participado ou não. Acho que também não participaram. O que é um sinal que política se faz, não é sozinho, e a nossa federação, aonde acontece os problemas no município, não adianta chorar depois de derramado. Tem que estar antecipando, acompanhando o processo legislativo e pautando as coisas que são de interesse dos prefeitos. A, digamos assim, choradeira agora, Malco, tem a ver com o fato de estarmos também no ano das disputas políticas nas prefeituras? Alguns casos sim, outros casos não, porque há prefeitos que estão muito bem avaliados, com uma reeleição bastante encaminhada e chorando esse orçamento, né? Ninguém gosta de perder dinheiro, ninguém gosta de perder dinheiro. E quando se fala em justiça, o prefeito pensa no quintal dele e não no Estado como um todo. Por isso a importância do papel da Assembleia de mediar os interesses. Eu acho que essa lei é mais um exemplo da Assembleia mediando os interesses do Estado, enfrentando ou aproveitando a omissão da discussão de alguns prefeitos. Vamos passar nossa conversa agora para outro assunto muito importante, eleições municipais, né? Você tem um acompanhamento histórico delas em Minas, trabalha há bastante tempo com projeções das disputas. A polarização nacional, Malco, tende a ser algo que deu o tom das disputas desse ano ou há outros temas que devem assumir maior protagonismo? Eu fico muito preocupado quando eu vejo a polarização chegando nos municípios. Porque na prática, a polarização hoje se dá em dois grupos políticos distintos. Lulistas de um lado, bolsonaristas de outro. E quando isso vai para os municípios, o que Lula ou o que Bolsonaro vai interferir no dia a dia, no que se refere à coleta de lixo, à multa do transporte público, ao sistema de iluminação das cidades? Nada, nada, nada. Então, quando a discussão se dá pela polarização, a gente enfraquece a possibilidade de discutir. Belo Horizonte está bem cuidada? Está seguro? Você anda tranquilo em Belo Horizonte? As praças estão limpas? Dá vontade de sentar numa praça em Belo Horizonte logo depois do almoço? E acaba que essa discussão vai saindo de lado para uma outra discussão. Mas, Marco, a polarização... Isso está acontecendo? Isso está acontecendo. Está acontecendo. A polarização ainda continua, mas felizmente, só nas cidades grandes. Nas cidades menores, isso já não acontece mais. Quando a gente olha apoios, em pesquisa de opinião pública, a gente pergunta quem são os atores influentes naquela eleição. Nas cidades pequenas, Lula e Bolsonaro praticamente não têm menor influência. O próprio governador Romeu Zema também não. Às vezes um deputado, um ex-prefeito tem um impacto muito maior do que essas lideranças. Agora, nas cidades grandes, a discussão ainda se dá no efeito de que lado que você está. E quando a política se discute lado, quando se discute a eliminação do adversário, o resultado é a eliminação da política pública.
e na cidade é onde a gente mais sente a falta de políticas públicas. Está explicado, então, aí as diferenças, né, entre as disputas nas cidades polo e nos pequenos municípios. Agora, tanto em uma quanto em outra, Malco, como é que você está vendo a capacidade de grandes líderes influenciarem na decisão de voto? Presidente Lula, governador Romeu Zema, próprio ex-presidente Bolsonaro, que ainda tem uma base, né, aparentemente bastante fiel. Aquele efeito avassalador que um líder pode trazer, eu acho que ele vai continuar acontecendo, mas, felizmente ou infelizmente, não tão forte nos municípios. Mas o jogo ainda se dá. Na eleição que tem o candidato a presidente, ele vai influenciar o candidato a governador, vai influenciar o candidato a senador, vai influenciar os deputados estaduais e deputados federais. Os prefeitos, na eleição intermediária, não pode ser tratado como uma eleição capaz de prever o que vai acontecer na outra. Em outras palavras, Marco, o mau desempenho, eventualmente do PT ou do PL nesta eleição, não serve para nada que não avaliar 2024. 2026 o jogo se dá sob duas lideranças, com um grupo de apoiadores fortes, com uma imagem muito presente e com programas e formas de relacionar com a cidade nem tão distintos assim. Isso me impressiona muito. A polarização ela é muito mais afetiva do que da maneira real de implementar políticas públicas, do que da forma de ver. Mesmo a questão da pauta de costumes, não há diferença, por exemplo, eleitores de esquerda e eleitores de direita. Ambos são a favor da moralidade penal, ambos são contrários à venda de armas, ambos são a favor da união homoafetiva, ambos são... Majoritariamente, de esquerda e de direita. Então, a pauta afetiva que tanto divide alguns argumentos, quando se coloca ela em si, não há diferença entre esquerda e direita. Isso me impressiona muito. Como que a polarização ela é muito mais uma narrativa afetiva, e ela é afetiva, ela nos prejudica em vários aspectos, né? O livro do Felipe Nunes trata isso de maneira muito competente, que mostra como Vamos recebê-lo aqui, inclusive, em fevereiro. Como que isso muda em relação... Começou no comportamento eleitoral, na hora das urnas, passou para as famílias e agora chega nos negócios, né? O restaurante que você vai, isso vai ficando muito impressionante, como que a gente vai segmentando o mundo pela opinião política. E a opinião política devia ficar no lugar dela. Sobre essa falta de vinculação direta entre a eleição municipal e a nacional, basta a gente lembrar o passado recente do país, né, Malco? Em 2020 o PT colhe ali, acho que o pior resultado de sua história nas eleições municipais e volta à presidência da República em 2022. Ou como alguns partidos não conseguem ter um desempenho importante no nível federal, vamos pegar o PSD, por exemplo, e domina a maior parte das prefeituras, né? Então o jogo dos municípios é distinto, e ainda bem que seja assim. A sucessão de Belo Horizonte, Malco, naturalmente, né, desperta maior atenção aqui no nosso estado. Nesse momento, como que você enxerga as chances de reeleição do atual prefeito Fouad Noman, que está no PSD? Essa eleição é bastante diferente aqui na capital, né? Porque nós não temos um parâmetro para saber qual que é o capital eleitoral do Fouad. O que é o capital eleitoral do político? É o quê? Quantidade de votos que ele tem. Então, o capital eleitoral do Fouad é zero, ele nunca foi candidato a nada. É a primeira vez que ele vai experimentar uma disputa eleitoral. Vai se sair bem ou não? Vai depender. Um sinal, um alerta. A avaliação da prefeitura hoje não é mais do que era tempos atrás. Calil passa por Fouad uma administração mais bem aprovada do que ele tem hoje. Ainda é uma administração bem avaliada. Parece que administrar Belo Horizonte não é tão difícil, Marco, porque você pega diferentes prefeitos com diferentes estilos e todos entregando bons resultados para a cidade. De Patrus para cá, talvez de Maurício Campos para cá. Maurício Campos, Patrus, Célio, Pimentel... Isso é mais de 20 anos. Márcio Lacerda, um grupo de prefeitos de correntes ideológicas completamente distintas, sendo sempre muito bem avaliado na cidade. E essa é a primeira vez que a prefeitura balança um pouco na avaliação. Ela tem perdido o ótimo e o bom, que significa avaliação positiva, e se concentrado naquele regular. Está mais ou menos. E isso ainda com a contraposição do perfil do prefeito, né? Um pouco mais distante, um pouco mais calado, mais tímido, com uma certa dificuldade de relacionar com a imprensa. Isso vai trazendo certas incertezas. E resistências no próprio PSD dele. Por causa disso, se ele estivesse bem eleitoralmente, tem certeza que não haveria resistência. O PSD observa que era para estar melhor, e era mesmo, né? Trabalhar com a máquina, e a máquina bem avaliada, deveria colocar o prefeito em outro patamar. Mas hoje a disputa se dá em 3 grupos distintos.
O primeiro grupo que eu chamo são os candidatos midiáticos, aqueles que passaram pela mídia, que são conhecidos. Quando esses candidatos se destacam? Quando se conhece poucos nomes. Então, vamos lá, alguns nomes para a gente, né? Tramonte, João Vitor Xavier, Carlos Viana, o próprio Eduardo Costa também andou nesse lugar. Que são nomes que saem, têm uma largada de conhecimento. Depois nós temos os dois candidatos ideológicos, aqueles que representam a polarização. Que aí vem, de um lado, algum representante do bolsonarismo, provavelmente Bruno Engler, de outro lado, o PT já anunciou isso e tem trabalhado o nome de Rogério Correia. Depois vem o nome daqueles que querem se posicionar, que vem uma oportunidade. Nomes que não tinham chance anterior vêm agora para uma ausência. Uma coisa é disputar uma eleição contra um Calil com 80% de aprovação, disputando a reeleição. Era uma eleição já com as cartas praticamente já dadas. A outra coisa é agora, com o prefeito com dificuldade de posicionamento, sem apoio partidário, recebendo críticas e pressões de vários lados. Então a cidade está aberta. Tocando no nome de Calil, ele pode ser um cabo eleitoral relevante no processo? Se nós falamos que Bolsonaro, Lula, Zema têm pouca força para fazer chegar alguém à prefeitura, seja em Belo Horizonte, o Calil mantém um patrimônio que é uma relação de quem protegeu a cidade quando ela precisava. Calil, com sua narrativa na pandemia, deu a ideia de proteção para os belo-horizontinos. Desagradou muito aqueles que apostavam contra a pandemia, que queriam o comércio aberto, que queriam as escolas abertas. Mas, de outro lado, aqueles que se sentiram acolhidos e protegidos são muito gratos ao ex-prefeito e respeitam a sua opinião. A grande questão de Calil é a falta de apoio político. Calil, na sua candidatura para governador, perdeu uma grande oportunidade. Ele teve uma derrota eleitoral e também teve uma derrota política. Ele saiu menor do que entrou, porque não formou o vínculo que era necessário fazer. Calil quer muito interferir na cidade, mas ele não encontra nomes. Ele não acha alguém que ele possa abraçar. O natural seria Fuad, mas ele, Fuad, também já não tem boa relação há um bom tempo. 2 pontos bem rapidamente para a gente encerrar, que estamos com o tempo adiantado. O PT, né, já foi ventilado que o presidente Lula chegou em determinado momento a manifestar em bastidores uma certa preferência por uma aliança aqui em Belo Horizonte com o prefeito Fuad. Mas, de fato, pousou essa semana com o pré-candidato do partido, Rogério Correia. O que você acredita que vai prevalecer no PT? A lógica nacional, pragmática ou a questão local? Eu acho que o presidente Lula enxergou que em Belo Horizonte há espaço para a polarização fazer a diferença. Ele enxerga também que nessa ausência dos candidatos midiáticos e da falta desse centro forte, a polarização pode ser importante. Então aqui eu acho que Belo Horizonte estava para ser negociada num acordo com outras cidades e deixou de ser. Ela passa a ser uma cidade que é prioritária para o PT, para fortalecer não só o presidente Lula, mas principalmente vendo a oportunidade de um enfrentamento da direita e da prefeitura voltar a ser do partido. O fato de Jair Bolsonaro ter vencido as eleições em Belo Horizonte é um indicativo aí favorável para ampliar chances de um candidato do campo da direita ou da extrema-direita? Belo Horizonte já foi tida como uma cidade progressista, mas ligada à esquerda. Nos últimos anos não é mais. A cidade se endireitou, a cidade ficou mais conservadora. Isso é um espaço tão mais adverso, mas depende muito da performance e da capacidade de aglutinar de cada um dos candidatos. A eleição daqui vai passar muito por isso. Qual é a habilidade pessoal de cada um dos candidatos para convencer os mineiros? Quem vai trabalhar com as estratégias de comunicação tem uma ótima oportunidade de trazer os seus insights, a sua expertise aqui para a capital. O contexto aqui não determina a eleição. Vai ser uma eleição de estratégia e está na mão de quem vai coordenar as campanhas de cada um dos players. Muitas histórias para a gente acompanhar ao longo de 2024. Obrigado por essa conversa inicial conosco, Malco. Esperamos recebê-lo aqui em outras oportunidades. Sempre um prazer, Marco. Eu conversei com Malco Camargo, cientista político e diretor do Instituto V. Falamos sobre os embates e disputas que devem agitar a cena política em Minas Gerais em 2024. As perspectivas para a renegociação da dívida do Estado com a União, os preparativos dos partidos para as eleições municipais e as discussões de políticas públicas que ganharão mais holofotes. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.